No Produtor Quer Saber desta sexta-feira, vamos acompanhar a palestra do pesquisador e engenheiro agrônomo da Embrapa, Zander Navarro, sobre a situação atual e o futuro das regiões rurais. A apresentação foi durante o Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais, promovido pela Federação da Agricultura do Paraná, SEBRAE e Senar. Vamos acompanhar. Inicialmente, eu quero estender a todos vocês, portanto, a minha manifestação de alegria, de satisfação, essa imensa honra de estar presente nesse evento, nessa manhã. A exposição que eu vou fazer, eu já até apresentei aqui no Paraná algumas vezes. Eu tenho feito essa exposição em várias partes do Brasil, eu mudo alguns slides que são menores, não são os principais, e mantenho a espinha dorsal da exposição, que é o que eu vou fazer a seguir. Não vou usar um tempo demasiado. A maior parte da minha vida eu fui professor universitário em Porto Alegre, trabalhando lá na Universidade Federal, naquela cidade. Atualmente, eu sou um pesquisador da Embrapa, em Brasília, embora eu não esteja falando em nome da Embrapa. Existe ali um e-mail no final daquele slide, que é um e-mail pessoal. Aliás, essa exposição, se algum de vocês tiver interesse, meu nome é muito fácil de ser achado aí na internet, o meu e-mail, eu terei imenso prazer de enviar a quem me pedir essa exposição, com seus números, aí vocês poderão examinar com mais cuidado as estatísticas, etc. E como vocês bem podem imaginar, professores, quando começam a falar, não param, não é isso? Então, se vocês me dessem esse tempo, nossa, nós íamos falar algumas horas. Há 40 anos que eu ando pelas regiões rurais do nosso país. Há 40 anos que eu vou de um estado para o outro e eu converso, principalmente ouço o que os produtores rurais têm a me dizer. E foi assim que eu fui formando uma visão, uma interpretação, uma leitura sobre o Brasil rural, não apenas sobre o Paraná, mas sobre o Brasil rural. E essa exposição, portanto, é uma exposição que eu espero utilizar no máximo alguma coisa como 50 minutos, passando um pouquinho das 11 horas, inclusive para dar tempo de alguma conversa entre nós antes do almoço. E é isso que eu farei. É uma exposição, portanto, dividida em 5 partes. Eu tenho feito essa exposição em muitas partes do Brasil, de Manaus a Porto Alegre, de Campo Grande a Vitória, no Paraná, como eu disse, já estive várias vezes. Ela é dividida em cinco partes. E a primeira parte é essa. Ela pede a todos vocês que participem de um debate sobre a agricultura brasileira. E eu espero que a razão fique muito clara ao final, por que nós precisamos debater mais sobre o Brasil rural. O Brasil rural está passando por uma verdadeira revolução, e não é só no campo da produção, é no campo também dos processos sociais, dos processos políticos, das instituições e organizações. E é por essa razão que nós precisamos debater muito mais sobre o que está acontecendo no campo brasileiro. E, obviamente, existem várias maneiras de nós discutirmos o campo brasileiro. E, para isso, eu trouxe 2 frases, e não de brasileiros. A primeira frase é de um produtor rural inglês, e a segunda frase, que virá depois, é de um empresário norte-americano. E eu queria mostrar para vocês essas 2 frases. A primeira delas é um produtor que diz assim: a agricultura é um jogo de longo prazo. Nós temos que apostar na agricultura gradualmente, criando passos, um atrás do outro, e aí nos tornando mais consolidados com o passar do tempo. A agricultura não é um negócio que pode ser mudado da noite para o dia, completamente, com muita rapidez, como se fosse uma lancha em alta velocidade. A agricultura é mais um transatlântico. Não queremos subsídios ou favores, mas precisamos de segurança. Essa é uma opinião de um produtor. E esse produtor, como vocês podem ver, aquele senhor ali, ele está lá no interior da Inglaterra. O que ele quer?
Ele quer segurança. Ele quer principalmente que ele não sofra muitos riscos, né? Eu diria que essa é uma visão mais tradicional da agricultura. É uma visão, inclusive, mais europeia da agricultura. Por trás da fala desse produtor existe o Estado. E o Estado oferece políticas, e essas políticas trazem subsídios, proteção, garantia de preços, etc. É uma visão, portanto, de como organizar a agricultura. O que o americano diz? Esse americano, ele não é um produtor. Ele é um empresário que desenvolveu uma série de tecnologias para a agricultura. E ele acabou vendendo a sua firma para Monsanto, por quase $1 bilhão, né? E ele disse o seguinte: olha, a agricultura não é mais um lugar onde possa se desenvolver atitudes, decisões, simplesmente pela intuição. Ou seja, vamos fazer isso porque eu acho que isso é melhor. Vamos fazer isso porque eu acho que aquilo é melhor. Ele diz, não, a agricultura cada vez mais é um lugar de decisões, de análise. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a agricultura está se tornando um lugar muito complexo, um lugar de muita dificuldade para tomar decisões, porque existe muita ciência, existe muito conhecimento. A agricultura não pode ser mais aquela atividade que o produtor diz assim, mas eu sempre fiz assim, meu pai já fazia assim, meu avô já fazia assim, então eu vou só repetir. Essa é uma agricultura do passado. E esse senhor, ele está dizendo, os agricultores cada vez mais precisam de conhecimento, cada vez mais precisam de ciência, porque é isso que está transformando essa atividade econômica. E é por essa razão que a figurinha que ilustra a fala desse senhor é uma figurinha cheia de tecnologia, né? Sensores para todos os lugares, drones, né? Um agricultor absolutamente conectado à internet para usar toda a informação possível e com essa informação transformar a sua agricultura. Portanto, qual visão prevalecerá quando nós formos interpretar, quando nós formos fazer uma leitura da nossa agricultura? Quando nós olharmos uma paisagem como essa, como é que nós vamos analisar uma paisagem como essa? Isso aqui é simplesmente campos de soja? Ou o que mais que tem por trás que nós não estamos vendo? Qual é a ciência, o conhecimento, as relações econômicas, as relações entre as organizações, como vivem as famílias rurais por trás de uma agricultura como essa, né? Então, primeira parte é essa, eu quero chamar a atenção de vocês. Nós precisamos nos esforçar mais, discutir entre nós sobre como nós interpretamos o que está acontecendo na agricultura brasileira. E se a gente olha um pouco para trás, nós vamos ver que existe uma história, né? E essa história, ela vai nos mostrar coisas muito diferentes. Como eu disse, muitos aqui são jovens, não vão lembrar disso, mas os mais velhos, olhando para trás, os mais velhos vão lembrar muito bem dessas fases, né? O Brasil, 50 anos atrás, o Brasil era muito diferente no seu meio rural. O Brasil importava feijão. Na década de 70, né? O estado do Paraná tem municípios que estão entre os maiores produtores de feijão do nosso país. Na década de 70, vejam só que absurdo, na década de 70 o Brasil precisava importar feijão para alimentar o seu povo, né? O Brasil não usava insumos agroindustriais, a nossa tecnologia era muito primitiva, não é isso? E o Brasil mudou muito durante esse período. E, portanto, qual é a primeira mensagem que eu quero dizer? É exatamente essa, né? A partir do final dos anos 90, nós começamos a entrar num outro capítulo. É como se fosse um livro e aí abriu-se um novo capítulo.
a partir do final da década de 90 em diante. Ou seja, nos últimos 20 anos, aproximadamente, nós temos um novo mundo rural sendo formado. Essa é a primeira parte, portanto, da minha exposição. Qual é a segunda? Ora, segunda, vamos comentar um pouco sobre isso. É verdade que nós entramos numa nova fase, num novo período, num novo capítulo da história rural brasileira? É verdade isso? O que economistas vão chamar de um novo padrão agrícola e agrário? E o Paraná talvez seja o melhor exemplo desse novo padrão agrário e agrícola. Quando eu faço essa exposição em estados que têm uma agricultura mais atrasada, no Nordeste, por exemplo, as pessoas me olham e ficam pensando se poderia ser verdade. Aqui eu acho que não. Quando nós falarmos dessa nova fase, desse novo padrão agrário e agrícola, qual o melhor exemplo no caso brasileiro? Não é São Paulo, nem é o Mato Grosso, é o Paraná. O Paraná é o paradigma, como se diz, é o melhor exemplo desse novo padrão agrário e agrícola. Como que a gente demonstra que ele existe, esse novo padrão? Ora, aquela tabela é a tabela que demonstra isso mais claramente. Eu não vou discutir, apresentar com detalhes, etc., porque eu quero me manter no tempo que foi organizado para isso, né? Mas só destaco o que significa aquela tabela. Aquela tabela, ela colocou de um lado os 4 países que mais exportam alimentos, e do outro lado, os países ou conjunto de países que mais importam alimentos. Fez uma comparação de 1990 com uma comparação de 2012. E como vocês podem perceber, ali está marcado em vermelho, né? O Brasil disparou como o país que mais ganha dinheiro na produção de alimentos, né? A balança comercial agrícola do Brasil, ela se tornou a maior do mundo, deixando para trás a Argentina, Estados Unidos ou qualquer outro país que produz alimentos. Falando de uma forma mais simples, o Brasil é o país que tem mais ganho dinheiro com a exportação de diferentes produtos da agricultura e da pecuária. Como que isso aconteceu? Ora, o principal carro condutor desse processo, vocês conhecem muito bem, Paraná foi um dos atores principais desse processo, se chama soja, ou, se vocês preferirem, incluindo milho e alguns outros grãos, é a chamada agricultura de grãos, né? A agricultura de grãos e particularmente a soja fizeram no Brasil, nos últimos 40 anos aproximadamente, uma revolução. A soja começa lá do sul, né? Como a gente vê lá em 1968, começa do sul, inclusive aqui no Paraná, particularmente lá no sudoeste, no oeste, né? E depois sobe. À medida que a soja deixou de ser um produto de clima temperado e passou a ser um produto também que pode ser cultivado em climas tropicais, ela foi subir no Brasil. Onde tinha água, passou a se plantar soja, né? E a soja, portanto, ela foi o elemento principal para transformar o Brasil, trazendo as demais atividades, né? A pecuária veio depois, principalmente com os paulistas, que caminharam na direção do Mato Grosso do Sul, etc., né? E depois os outros cultivos, foi criando todo um novo clima para a produção da agropecuária brasileira, com mais tecnologia, com mais abertura por parte dos produtores rurais, à ciência, às tecnologias, às inovações, né? E o Brasil, portanto, ele se transformou também no restante que acompanha a modernização. Uma agricultura moderna, por exemplo, é uma agricultura que tem muitos equipamentos, tem tratores, tem implementos, né? Tem insumos, etc. E aquele mapa é um mapa que mostra, portanto, 50 anos de transformação da agricultura, e vocês podem ver que em 1960, o Brasil só tinha tratores em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Naquela época, até o Paraná era um estado onde
praticamente não tinha tratores, né? E que hoje estão em todas as regiões brasileiras. Um outro exemplo é esse aqui, que parece um quadro de um pintor, né? Esses pintores surrealistas que desenham coisas que a gente não percebe, mas não é isso, não. Isso aqui é uma cidade de São Paulo. Essa cidade se chama Casa Branca, né? É isso que está escrito aí? Isso. Essa é uma pequena cidade do interior de São Paulo, que se chama Casa Branca, que produz cana. E como vocês sabem muito bem, nós temos vários satélites que ficam passando por aí e tirando fotografia, tirando fotografia. E o que esse satélite fez? Ele tirou uma fotografia do mesmo lugar, em 85, e depois ele tirou uma fotografia em 2015, né? Portanto, isso aí dá o quê? 30 anos, não é isso? 30 anos de diferença do mesmo lugar que o satélite fotografou. E o que ele fotografou? Em 1985, naquele lugarzinho, a cana só usava um pivô de irrigação. 30 anos depois, se vocês depois examinarem com calma essa fotografia e tiverem a paciência de contar, vocês vão achar 46 pivôs de irrigação. E todo mundo que está aqui, que conhece bem a agricultura, sabe principalmente quanto custa um sistema de irrigação. Um agricultor, para ter um sistema de irrigação na sua propriedade, tem que fazer um investimento muito elevado. Isso é muito caro, né? E aí aquele pedacinho da cana-de-açúcar naquele município, no interior de São Paulo, mostra como que a riqueza permitiu aos produtores daquela região fazer esses investimentos elevadíssimos em sistemas de irrigação. Finalmente, a grande prova de que nós estamos vivendo novamente uma outra fase é esse gráfico. Isso aqui é um gráfico técnico, né? Isso aqui tem uma série de explicações que teriam que ser feitas e tudo mais. E quem sabe, se algum de vocês depois quiser essa apresentação, e eu poderei mandar, ela está no computador ali, poderão copiar, enfim. Quem puder examinar depois com mais calma esse slide, vai perceber qual é a principal mensagem disso. Esse gráfico, ele fala da produtividade. E a produtividade aqui não é o agricultor dizer assim, eu colho 6.000 quilos de milho por hectare. Essa é a minha produtividade. Não, isso não é produtividade. Isso é rendimento físico. Produtividade hoje é outra coisa. Hoje a gente mede a produtividade de uma maneira mais sofisticada, que se chama produtividade total dos fatores, conhecido pela sigla PTF. Por que isso é importante? Porque quando a agricultura se moderniza, não é somente você colocar fertilizante na terra e colher 6.000 quilos de milho por hectare. É muito mais do que isso, né? Você passa a utilizar máquinas, você passa a utilizar sistemas de irrigação, você passa a utilizar um controle melhor das doenças, mas além disso, a modernização, ela implica numa série de outros fatores. Por exemplo, se você consegue escoar a sua produção, porque as estradas do município são bem mantidas. Se existe eletricidade na sua propriedade, e você pode, portanto, utilizar uma série de equipamentos. Ou seja, a ideia da modernização é que ela tem muitos mais fatores, e, portanto, a produtividade, ela tem que considerar todos esses fatores, porque eles contribuem para um melhor resultado final. Essa é a grande sacada, né, desse indicador estatístico que se chama produtividade total dos fatores. Ela mede o resultado geral de como numa região as condições são favoráveis para a produção agropecuária. Ora, quando a gente faz essa medição da PTF no Brasil, que aliás, diga-se passagem, eu vou mostrar logo depois, essa PTF é a maior do mundo.
quando a gente faz essa medição da PTF, ela foi crescendo, 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 desde lá dos anos 70 em diante, e em 97 ela deu um salto, mostrando exatamente que a partir dessa data, essa PTF passou a crescer bem mais, e foi a mais alta, e vem sendo a maior produtividade total de fatores do mundo, desde inclusive a dos Estados Unidos lá para trás. Ou seja, essa é a segunda parte. Eu quero dizer para vocês que existe uma nova agricultura, um novo padrão, um novo capítulo, uma nova fase na história desse setor econômico que é a nossa agropecuária. Vamos então para a terceira parte. A terceira parte é um pequeno comentário sobre alguns aspectos importantes que nós, que nos temos interesse sobre o meio rural, precisamos discutir. Apesar dessa transformação impressionante da agropecuária brasileira, permanece ainda uma série de mitos. Tem gente que diz que no Brasil nós ainda somos uma agricultura atrasada. Tem gente que ainda fala em latifundiários, como se fosse aquela imagem do pecuarista extensivo de baixa produtividade lá do passado, né? Tem gente que não entende que o Brasil produz muitas coisas atualmente, não é isso? Essa é a nossa estrutura principal de alimentos, ou da produção agropecuária, não apenas alimentos, né? O Brasil tem hoje pecuária, tem agricultura, mas o Brasil produz muito mais do que isso, né? O Brasil produz parte de grãos, carnes, energia. O Brasil tem a maior potencialidade do mundo, é o maior produtor de celulose do mundo e tem a maior potencialidade de se tornar ainda maior nesse setor, né? Porque aqui nós temos a chance de cultivar certas árvores que crescem muito rapidamente, o custo de produção é o mais baixo do mundo, portanto, o que vai nos impedir de continuar crescendo como produtores de celulose, de madeira, de derivados, etc. Nada. Nós vamos continuar crescendo, crescendo e crescendo, e, portanto, a nossa estrutura da produção agropecuária no Brasil não tem mais nada a ver com o passado. E é surpreendente que a gente ainda ouça muitas coisas erradas, falsas, sobre a agropecuária do nosso país. Esse é um mito. Outro mito, e essa tabela é uma tabela, vou controlar o meu tempo aqui, e essa tabela também tem muitos números, etc., não vamos discutir nenhum desses números. Qual é a mensagem desse slide? Uma das críticas, ou um dos mitos sobre a agricultura brasileira, é que ela é destrutiva. A gente lê isso quase todos os dias, na imprensa, nos meios de comunicação, tanto brasileiros como principalmente no exterior, que a agropecuária brasileira, ela destrói tudo, ela elimina as árvores, ela elimina os rios, ela elimina os recursos naturais. Em parte é verdade, nós precisamos melhorar. Não estou dizendo que nós estamos vivendo o paraíso, que nós temos um controle muito eficiente da combinação entre produção e meio ambiente. Temos que melhorar. Mas não é o desastre, como se fala aqui, se fala ali. E esse slide, depois vocês poderão examinar com calma o que isso significa. Esse slide separou o crescimento da produtividade da agricultura e da pecuária e demonstra como que o aumento da produtividade preservou desmatamento e preservou o uso da terra. Falando de uma outra forma, se a agricultura e a pecuária no Brasil não tivessem tido nenhum crescimento da produtividade, e obviamente com o crescimento da população, e essa população que precisa se alimentar, o que aconteceria? Nós teríamos utilizado mais
775 milhões de hectares. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que isso é equivalente a 850 milhões de hectares. Em outras palavras, se vocês, os produtores rurais, não tivessem competência para aumentar a produtividade a cada dia da sua atividade, o Brasil praticamente já não teria floresta nenhuma, porque precisaria utilizar as suas terras para produzir alimentos e ser capaz de alimentar o seu povo. Quer dizer, a modernização tecnológica da agricultura, da pecuária no Brasil, elas tiveram o que a gente chama de um efeito de poupar recursos, poupar terra, evitar o desmatamento, etc. É, portanto, um grande ganho ambiental do desenvolvimento desse setor no nosso país. Mas continua esse mito, de que a agropecuária, ela principalmente destrói, o que não é verdade. Nós precisamos, portanto, debater mais entre nós, produzir mais informações para que a gente consiga ir minimizando ou até eliminando esses mitos.